A graça e a paz a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa também. Mais um domingo, mais uma semana que nós começamos na presença do Senhor. Esse já é o nosso terceiro culto aqui. Tem pessoas, eu acho que a Karina participou do culto de manhã. Tem aqueles que já estão no terceiro culto junto conosco, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui, a cada um que está conosco, que está cultuando a Deus conosco hoje. Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós colocamos esse terceiro culto diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha com a tua graça, com o teu favor, que o Senhor repreenda todo o mal, toda a ação do inimigo, Deus. Que teu Santo Espírito venha fluir neste lugar, através do louvor, através da palavra. Que o Senhor venha tocar cada vida, Senhor, que estiver participando deste culto, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos nos pôr de pé, irmãos, aqueles que puderem. Você que estiver em casa, louve o Senhor também. Não é porque você está em casa que você não vai louvar o Senhor. Ele precisa de convite. Então convide ao Senhor para que Ele venha sondar e limpar, para que Ele venha transformar a sua vida.
reconhecemos que não há amor como o Teu, Amém. Pai. Nós reconhecemos que o Senhor já se faz presente aqui nesta noite. Nós reconhecemos que grandes coisas o Senhor quer fazer. Então feche os seus olhos, comece a falar com o Pai agora. Comece a falar para que Ele te encha com o Teu Espírito Santo. Porque nós não viemos aqui apenas por vir, mas nós viemos porque nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer. E o Senhor já está fazendo em cada um de nós. Então, Deus, nós te pedimos, tira toda a distração do nosso coração, tira tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a sua voz. Encha-nos com teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Amém. A Deus seja dado todo louvor, toda adoração para todo sempre. Eu quero, irmãos, agradecer a cada visitante. Hoje nós temos a minha Clarinha cresceu. Na quarentena, alguns irmãos, algumas das minhas crianças, né? Eu fiquei sem ver. E aí, quando eu vejo, eu não reconheço. Eles cresceram, mas graças a Deus porque estão crescendo, né? Quero agradecer cada visitante, a nossa irmã que está aqui, cadê? A Silvia Yara e o irmão Natalício, mas eu conheço ele por outro apelido, mas o nome dele é Natalício. Obrigada pela presença. Eu sei, é esse o apelido que eu conheço. Agradecer a presença de vocês, porque vocês estão aqui conosco. E todos aqueles também que estão online conosco, participando, cultuando conosco na nossa igreja, né? Eu quero também parabenizar todos os aniversariantes. Hoje, a nossa irmã Marlene, a irmã Marlene, ela superou um câncer. Ela passou aqui esses dias para agradecer as orações. Ela trabalha com a Assunta. Vocês já devem tê-la visto. Ela passou aqui esses dias toda feliz agradecendo. Deus deu mais um ano de vida e de vitória. Porque quem superar um câncer não é coisa para qualquer um. Mas Deus deu a ela essa graça. Também o Carlos Ubeda,
Deixa eu ver quem mais aqui. José Gonçalves, Paulo Lima Roberto e o pastor Fábio, nosso amigo, aqui todos já conhecem. O pastor Fábio, que dá aula de música para mim, para a Letícia, para o André, que já esteve aqui com a Silvinha ministrando, inclusive nos encontros de casais. Parabéns a todos, que o Senhor dê a cada um de vocês longos anos de vida, felizes na presença do Senhor. Vamos ver os nossos lembretes. A garota do recado hoje não está aqui, quem comparece então sou eu. Nossos cultos, nosso primeiro culto, irmã, está sendo às 7h30 da manhã, ele não é ao vivo. O segundo culto, às 9 horas, ele é ao vivo, transmitido. E agora à noite, o nosso culto, que seria às 6, nós não estamos fazendo porque está muito quente e a gente está conseguindo, por enquanto, por dentro desses 3 cultos. E o culto da noite agora, esse nosso ao vivo, às 20 horas. O culto, cada culto é 1 hora, irmãos. E o pastor pede que chegue um pouquinho antes, né? Porque nós já estamos orando também para arrumar tudo, ficar tudo certinho. A nossa irmã Ângela, se você quiser agendar, mesmo você que está em casa, por favor, liguem a irmã Ângela 991446034, 991446034. No YouTube, Igreja Batista Eolã, igrejabatistaeolã.com.br. Nós vamos escolher agora, esse é o momento da oferta, que você honra a Deus com o que você tem. Não se sinta constrangido a ofertar. Mas você que está em casa, pode passar, irmão. Mas você que está em casa, ou até aqueles, né, membros da igreja, alguns gostam de usar, são mais modernos, né, do que eu, digamos assim. A nossa conta está no nome da Igreja Batista Eolã, o código no Banco Itaú. Para transferência, o TED, para quem quer fazer direto, é 341, agência 0144, conta 17760-7, CNPJ 16 416 275 1000 ao contrário, -40. Não baixe a guarda, irmã, com relação ao seu dízimo. Porque é essa fidelidade que a igreja tem, que nós pagamos as nossas contas, que tudo está certinho, o nome da nossa igreja é um nome limpo. E nós temos o sonho, né? A igreja tem o sonho de adquirir esta propriedade, esse terreno ao lado aqui. Parece grande, algo quase impossível. Mas se for propósito de Deus, e se os irmãos permanecerem no propósito, perseverantes, nós poderemos comprar sim. Se vocês forem fiéis, se nós formos fiéis ao Senhor, Ele será fiel para conosco. Eu agradeço. Agora, nossa irmã Karina. Hoje, quem estará ministrando nessa noite é a nossa evangelista Karina, que vem trazer a palavra. Vamos orar por ela, irmãos. Estende as mãozinhas para cá. Você que está em casa também. Paizinho querido, colocamos diante de Ti a Tua filha. E eu sei que ela orou, eu sei que ela buscou do Senhor. Então que o Senhor venha fluir através dos lábios dela a palavra que vem do Teu coração sobre cada uma destas vidas, Deus, que estão cultuando conosco, que estão ouvindo no momento, que vão ouvir a palavra. Que o Senhor venha tocá-las, quebrando cadeias, restaurando vidas, curando, Senhor, cada um daqueles que estão nos seus lares e também aqui, pois eu sei que o Senhor tem algo grande para fazer em nosso meio, em meio ao Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelista Karina. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, Paizinho amado, que não seja eu, Pai, a estar falando, mas seja o Senhor através de mim, Paizinho. Usa-me, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Bom, a palavra que Deus tem falado muito comigo, eu fui, assim, muito ministrada por essa palavra e já faz
um tempo que o Senhor vem falando comigo é sobre a armadura de Deus, né? A gente ouve falar muito sobre isso e hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre cada instrumento, né, que a gente usa para se defender. Então, nós vamos primeiro ver o que é uma armadura, né? A armadura, ela é a vestimenta destinada à proteção pessoal em uma batalha, né? Então a gente já fala assim, quando eu vou usar uma armadura é para uma batalha, né? Eu estou me preparando para essa batalha. O equipamento já estava em pleno uso antes da Idade Média europeia, mas através dos filmes, livros e música, as armaduras medievais se tornaram provavelmente a versão mais famosa deste aparato bélico. No início do seu desenvolvimento, tais armaduras eram muito mais leves e simples, acumulando, com o passar do tempo, vários outros acessórios, o que acabou por torná-las consideravelmente pesadas, algo em torno de 30 quilos, para as mais elaboradas. São exatamente estas que costumam povoar o imaginário popular, mas eram reservadas aos reis e príncipes, pois eram demasiado caras e, portanto, menos utilizadas. O soldado geralmente usava simples coletes de couro e pele. Por isso que a gente vê falar lá quando Davi vai para a batalha, né, para enfrentar o gigante, que ele não consegue ficar com a armadura porque ela era pesada, né, e ele era pequeno. Então aí eu coloquei a foto para ilustrar, para a gente ter uma ideia assim do que é. Então agora a gente vai falar sobre a armadura que o Senhor deixou para nós nós nos defendermos nas batalhas diárias, né? Então, vamos lá, 1 Coríntios 10, 4. As armaduras da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por quê? Porque a gente está falando, irmãos, quando a gente fala em armadura, é no sentido espiritual, né? A gente não vai se vestir como esse soldado para poder guerrear, mas a gente vai tomar as armaduras no plano espiritual, para a gente se defender, né, das ciladas que o inimigo vem preparando para a gente, das armadilhas que ele prepara. E sem essas armas, é impossível a gente ficar firme contra o ataque do diabo, né? E esses ataques, eles acontecem constantemente. Desde a hora que a gente acorda, a gente vem sofrendo ataques, né, na mente, né, de coisas que a gente vê, que a gente ouve, principalmente agora nessa época de pandemia. Quantas pessoas eu ouço, né, falando assim, ai, que dá um desespero porque você ouve que morreu tantas pessoas, que não sei, tantas pessoas estão contaminadas, e aí a gente fica com medo, o desespero acaba tomando conta. Então, essas armaduras, essa armadura que o Senhor deixou, ela vai nos ajudar a enfrentar essa batalha, a guerrear, né? Então, quantas vezes a gente tem vontade de achar um buraco assim para a gente entrar e nunca mais sair? Quantas vezes a gente acorda e não tem nem vontade de sair da cama, né? Quantas vezes a gente abre o olho e fala assim, meu Deus, me dá força para mais um dia, porque o desânimo é tão grande que a gente não quer nem sair de casa, né? Quantos que vão para o trabalho na marra porque não tem vontade de ir para o trabalho? Então, como que a gente vai fazer para enfrentar tudo isso, né? Deus, ele deixa para nós na palavra formas da gente enfrentar isso. E aí eu vou ler para vocês uma historinha dos 3 animais. Não sei se eu vou poder deixar. Ele está passando. Então, olha lá. 3 animais. Um pato, um alce e um passarinho. Eles estavam na floresta, à beira de um rio, conversando sobre o que fariam, caso surgisse de repente um leão do meio da mata. Aí o alce virou e exclamou, ora, eu posso correr e me esconder, de modo que o leão não me pegará. Já o passarinho disse, eu posso simplesmente bater as asas e voar para o alto de uma árvore, estando assim a salvo.
O pato olhou para os dois e falou com ar de deboche. O leão nunca me pegará. Eu posso tanto voar como nadar para o meio do rio ou correr. Não há motivo para preocupação. Imediatamente após isso, eis que surge como do nada o leão. Ocorreu aquele alvoroço na floresta. O temido rei da selva saía para escolher sua presa. O alce, sem demora, correu o máximo que suas pernas aguentavam em direção oposta e se salvou. O passarinho, privilegiado pela habilidade de voar, conseguiu escapar para o alto de uma árvore. O pato, que antes se mostrara tão confiante, ficou pensando: o que eu faço? Eu posso voar, eu posso correr, eu posso nadar. E a demora em decidir foi tanta que o leão veio e comeu ele. Né? E aí eu gosto muito de histórias para ilustrar, porque eu penso assim, eu sou muito visual. E aí eu consigo imaginar e me colocar nessa situação. Vamos trazer essa história para o nosso dia a dia. Né? Quantas vezes a gente se vê diante de uma batalha e a nossa indecisão, a nossa insegurança, o nosso medo acabam fazendo com que a gente fraqueje e com que a gente vire presa fácil. Então, o Senhor fala para a gente nesse momento, a gente precisa fortalecer a nossa fé e ser ágil. Não é a quantidade que você tem, né? Mas é as atitudes que você toma. Então, quem que você vai ser? O pato, o alce ou o pássaro? E o Senhor, Ele fala para a gente nessa noite que a gente precisa de uma mudança. A gente precisa mudar o nosso interior. Não é mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego. Mas é mudar o eu, lá dentro, lá no seu coração. Onde só você e o Senhor conhecem. Porque tem lugares no nosso coração que ninguém conhece. A gente se tranca, a gente se fecha, né? E o Senhor nessa noite está falando que você precisa se abrir. Você precisa de uma mudança, de uma transformação, né? E para isso a gente tem que abrir mão de certas coisas na nossa vida. E isso é doloroso. Às vezes a gente se apega a pequenos detalhes. E esses detalhes, eles impedem a nossa mudança. Eles impedem a nossa transformação, né? Aqui tem uma ilustração de um garotinho que ele colocou a mão dentro do vaso e ele não conseguia tirar de jeito nenhum, né? E aí o pai tentava tirar a mão dele e não conseguia. E aí falou, vamos tentar mais uma vez, tenta abrir, né, a mão. E aí, para surpresa, o garoto disse, eu não posso, papai, porque se eu esticar os dedos da minha mão, a moeda cai dentro do vaso. Então, olha lá, quais são essas moedas que você está segurando, que você está impedindo que o Senhor transforme você, né? Quantas vezes Deus fala para você, vem filho, vem filha, né? Deixa isso para trás, supera, passa, vá adiante. E você fica ali preso aos mínimos detalhes e você impede que Deus ele transforme, ele mude a sua vida. E aí a gente perde bênçãos, né? A gente perde coisas maravilhosas que Deus tem para nossa vida, porque a gente vai se apegando a essas pequenas coisas, né? Porque quando todos nós somos iguais a esse garoto, tão apegado a pequenas coisas do mundo, que não podemos aceitar a libertação. Né? Solte-se e permita que Deus conduza a sua vida. A gente precisa se soltar, deixar que Deus ele transforme. E aí a gente vai ler lá em Efésios 6, do 13 ao 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então ele fala, estejam atentos. Não é porque a gente está orando, porque a gente está buscando, porque a gente se reveste da armadura de Deus, que a gente vai estar livre. Orai em todo o tempo. A oração, ela é a chave da vitória. Ela é a chave dos livramentos na nossa vida. E a gente não percebe quantas coisas boas acontecem na nossa vida por conta da oração. Quantos livramentos nós temos e nós atingimos por conta das orações. Às vezes não é nem da nossa oração, da nossa mãe, de um familiar, da vozinha, de um amigo. A gente às vezes nem sabe que aquela oração está chegando aos ouvidos de Deus e que ela está nos libertando, que ela está nos salvando, nos protegendo. Quantos filhos, quantas mães têm os filhos nas drogas e oram sem cessar todos os dias. E por conta dessa oração, o seu filho permanece ali. Quantos livramentos ele passa e ele nem tem noção disso. Mas é a oração da mãe. Por isso eu falo para vocês, mães, pais, cuidado com o que sai da sua boca. Orem, abençoem os seus filhos. Porque a palavra, gente, ela é muito poderosa. A gente não tem noção do poder da palavra. E da autoridade que um pai e uma mãe têm sobre o seu filho. Então, coloque a mão sobre o seu filho, abençoe ele, ore por ele. A gente vai ver a transformação. Às vezes, na hora que a gente está nervosa, a gente fala assim, esse menino, né? E às vezes a gente acaba falando coisas que desagradam, que a gente sabe que Deus não gosta disso. Então, que a gente possa pensar antes da gente falar. Por quê? Para depois não se arrepender. Porque a palavra que sai da nossa boca não dá mais para voltar. Já foi. O estrago que ela faz, por mais que a gente peça perdão, por mais que a gente volte atrás, a gente se arrependa, mas uma vez que a gente fala, a gente não consegue mais voltar no tempo e apagar. Então é melhor a gente ser tardio para falar. Pensar antes no que nós vamos falar. E aí a gente vai para a primeira parte da armadura, que é o cinto da verdade. O cinto da verdade, ele é uma peça que segurava toda a roupa que protegia o abdômen. Ela prendia a roupa do soldado. Na vida do crente, essa peça é a verdade, ou seja, a certeza quanto à veracidade da palavra de Deus. A verdade, ela é uma arma poderosa, porque ela aniquila, ela tira toda a acusação do diabo sobre a nossa vida, porque ele fica ali, em volta da gente. A hora que ele pega uma mentira, ele usa essa mentira para acusação. Então, quando a gente não permite isso, quando a gente se reveste realmente do cinto da verdade, a gente impede com que ele nos acuse. A gente não tem medo, sabe? Você vai de cabeça erguida. Por quê? Porque ele não pode te acusar de nada. E qual que é a área de atuação? A área da atuação são as emoções. Quantas pessoas estão tendo as emoções abaladas, principalmente agora nessa fase que nós estamos passando? E aí, a primeira arma que Deus deu para combater a fortaleza do inferno é a verdade. Por que será que ele deu essa primeira arma para combater? Porque é o caminho mais difícil. Como é difícil a gente falar a verdade em todo o tempo. Às vezes a gente fala assim, é só uma mentirinha, né? Toca o interfone lá, aí você fala assim pro seu filho, vai lá, fala que eu não tô. São coisas pequenas atitudes, mas a gente ensina a criança nisso. Né? Você fala, nesse momento, você fala assim, é uma coisa tão boba, mas o que você está ensinando pro seu filho, para essa criança? Que ela pode mentir. E a gente às vezes faz as coisas e não percebe na consequência, no tamanho que isso tem lá na frente, né?
a verdade, ela sempre implica em transparência. E esse preço, muitos não querem pagar. Isso significa usar de palavras que não significa usar palavras que vão machucar os outros, né? Não é porque você vai falar a verdade que a pessoa vai chegar na sua frente, você vai falar assim, nossa, que roupa feia. Nossa, como você tá gorda. Ai, vai pentear esse cabelo. Não é assim. Você vai usar a palavra com sabedoria, né? Você ser verdadeiro não é você maltratar, não é você ofender as pessoas, mas é você ser sincero, né? Com delicadeza, com amor. O amor, ele transforma. Quando você fala para a pessoa, quando você vai fazer uma correção com amor, o resultado é outro do que quando você vai falar brava, né? Com raiva. A pessoa sente isso. Aí lá, mas se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Lá em 1 João. Então a gente precisa sempre andar na luz, né? Porque o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Ele é a verdade e a vida, se a gente falta com a verdade, quem a gente está trazendo para perto de nós? O Senhor não habita na mentira. Ele só habita na verdade. Então, quando a gente começa a falar mentiras, é como se a gente falasse para Deus assim, ó, fica ali, espera ali um pouquinho, já já o Senhor vem, porque agora eu preciso resolver isso. E aí, gente, você abre espaço e dá legalidade para o diabo agir na sua vida, né? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta a gente de todo o mal. Ela liberta a gente da acusação do diabo sobre a nossa vida, né? As suas emoções talvez estejam machucadas, e ninguém pode te ajudar se você mesmo, através da verdade, de uma entrega verdadeira a Deus. O diabo, ele é o pai da mentira. Jamais se esqueça disso. Quando você não fala a verdade, é como se declarasse quem é o seu pai. Você abre espaço para que o diabo haja na sua vida, né? É difícil a gente falar sempre a verdade, mas não dê legalidade para o diabo. Não deixa ele vir te acusar. Não deixa ele vir agir na sua vida. Por mais difícil que pareça, sempre fale a verdade. Sempre. Tem uma historinha que fala, antes de passar para o segundo, um príncipe chegou na época, ele tinha que casar. E aí ele falou para o pai dele, então eu vou fazer um desafio. Pegou, né, e proclamou lá no reinado dele que ele ia entregar uma semente para as virgens, né, ali, e elas iam cultivar essa semente. No final lá de um tempo que ele deu, elas iam apresentar essa semente lá para ele. E quem trouxesse a semente, né, cultivada mais bonita, a flor mais bonita, seria a escolhida. E aí tinha uma camponesa muito simples, humilde, que amava ele. Ela achava ele lindo. E aí a mãe dela falou para ela, você vai lá pegar essa semente? Para quê? Ele nem vai olhar para você. Tanta moça bonita que tem aqui. Tanta gente, né, com mais poder aquisitivo, melhor. Você vai lá? Ela falou, não, eu vou. E ela foi. E ele entregou a semente para todo mundo que quisesse pegar. E elas pegaram essa semente, levaram para casa e cultivaram. E ela cultivava essa semente, colocava num vaso e trocava, e adubava, e aguava. E a semente não brotava. E estava chegando perto do dia dela levar a semente de volta. E aí a mãe dela falou assim, você vai lá levar? Não nasceu nada isso. Para que você vai levar a semente para ele? Claro que ele não vai escolher você. Aí ela falou assim, mas eu vou, porque é a minha última oportunidade de estar frente a frente com ele. Então eu vou. Aí ela chegou lá, as moças com os vasos, uma com a flor mais linda que a outra, né? E ela lá com a sementinha, com o vasinho dela, sem nada, sem nenhuma flor. E assim, né, ela foi na maior simplicidade, porque ela falou assim, eu vou pelo menos ver ele. E aí chegou, ele se dirigiu até ela, e aí ele falou, você é a escolhida. E aí todo mundo ficou olhando assim, né, abismado. Como ela era escolhida?
o vaso dela não tinha flor nenhuma. Aí ele falou assim, porque para estar do meu lado, eu preciso de uma pessoa que seja honesta e que não minta. Todas as sementes que eu entreguei eram estéreis. Então, todas vocês que estão com vaso plantado, com flores bonitas, estão mentindo, porque vocês cultivaram a semente, mas não foi a semente que eu entreguei. Ela foi a corajosa, a única que veio aqui e falou a verdade, porque ela trouxe a semente que eu realmente entreguei. Então, ela é a única digna de estar do meu lado. E ela casou com ele. Então, para a gente ver como que é sério isso. Às vezes, a nossa visão é limitada. Quando que ela ia imaginar? Pela ambição, né? Porque a gente quer sempre o melhor, às vezes a gente acaba passando por cima do outro, falando mentiras, puxando o tapete, né? Quantas vezes a gente vê isso acontecer? E aí? Será que vale a pena? Aonde que está Deus nisso tudo? Quem você quer do seu lado? Quem vai ser o seu pai? O diabo, que é o pai da mentira, ou o Senhor, que preza pela verdade? Então a gente tem que pensar nas escolhas que a gente faz na nossa vida. E aí a gente vai para o segundo, que é a couraça da justiça. A área de atuação da couraça é no coração. Então a gente vê que o Senhor ele começa primeiro pela verdade, que é na nossa emoção, e aí ele vai proteger o nosso coração. O lugar mais alto para se estar é aos pés de Jesus. E diante dessa ótica, podemos dizer que o quebrantamento diante de Deus é uma arma poderosa, capaz de desalojar fortalezas do diabo dentro do nosso coração. Pois é quando temos um coração de pedra, isso impede que possamos estar próximos de Deus, pois ele resiste aos soberbos. Você sabe por que o mar é tão grande? Alguém já parou para pensar? Por que o mar é tão grande? Porque ele tem a humildade de se colocar abaixo de todos os rios. Todos os rios desaguam no mar. E olha a grandeza dele. Outra forma de manifestar o orgulho em nossa vida é a dificuldade em deixar quebrantar diante de Deus. Dificuldade em sentir a atuação de Deus ao seu redor. Deus, ele se move, mas muitas pessoas ficam apáticas e se perguntam por que isso não as toca. Sabe, o evangelho ele precisa atingir o coração e nosso argumento humano tem a tendência de tentar humanizar Deus e a sua maneira espontânea de se manifestar. Uma vez eu perguntei para um pastor, falei assim, mas por que, né? A gente vinha na igreja as pessoas se quebrantando, aí eu falei assim, mas por que tem umas que ficam ali assim? Aí ele falou assim, o melhor jeito de você se chegar perto de Deus, você está no louvor, hoje de manhã a pastora ainda falou, não importa quem está do seu lado, louve a Deus de coração. Às vezes a gente está na igreja, a gente fica olhando o irmão do lado, a roupa, o jeito que ele está louvando, se ele está erguendo a mão, se ele está com a mão abaixada, né? Se ele está falando, se ele está com o olho aberto, o olho fechado. Gente, quando você faz isso, você está perdendo um momento precioso de você se entregar diante de Deus. Então, mesmo agora que a gente está em casa assistindo o culto pela internet, mas está na hora do louvor, se quebrante diante de Deus. Feche os seus olhos, louve realmente. Semana passada eu estava em casa assistindo o culto com os meus filhos e aí eles começaram a dar risada, porque eu coloquei assim, né, o tablet na cozinha e eles estavam ali brincando e aí começou o louvor e eu comecei a louvar, ergui a mão. De repente eles pararam e vieram. E aí ficamos nós três cantando. Aí você começa a sentir a presença de Deus. Mas por quê? Porque você se joga de coração. Sabe aquela criança que se joga no colo do pai, sem medo se vai cair no chão, se não vai, ele simplesmente se lança. Deus, ele quer que a gente se lance diante dele, para que ele venha atingir o nosso coração, que a gente se quebrante realmente. E aí esse pastor, ele falou assim, fecha os seus olhos, você está lá no louvor, fecha os seus olhos e adore ao Senhor. Não importa o que está acontecendo do seu lado, é você e Deus. Deixa Deus te tocar, deixa Deus falar com você. E Deus fala com a gente. E você sente o mover do Espírito Santo habitando em você.
Então é o coração, a área da atuação. A gente precisa deixar que o Senhor, Ele entre no nosso coração. Ele toque a gente. E aí a gente vai começar a ser transformado por Deus. Você pode estar próximo de Deus, sem estar com Ele. Eu posso andar próximo do mar, sem estar nadando nele. O quebrantamento é quando mergulhamos num momento tão maravilhoso que são incomparáveis. Quando deixamos nossa capacidade pessoal, os nossos pensamentos serem cativos de Deus. E aí, o Espírito Santo toma conta da gente. A arma do diabo contra a sua vida, ela age com orgulho, na soberba, com o coração endurecido. Né? Você fica assim, não, eu não vou fazer isso, o que vão pensar de mim? Imagina, não importa o que vão pensar de você, importa o que Deus pensa de você, como Ele está te vendo, isso é o que importa. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este cobrador de imposto. Olha o orgulho. Como está sendo a nossa oração? Será que a gente ora assim? Ou será que a gente se derrama diante de Deus e fala assim: Senhor, me perdoa, porque hoje eu desanimei, porque hoje eu olhei para o irmão e eu pensei mal. Será que você realmente abre o seu coração para Deus e fala com Ele como um pai próximo? Um pai amoroso, um pai caridoso como Ele é, que perdoa os nossos pecados? Ou será que a gente olha e começa a orar para Deus e falando quão a gente é melhor do que os outros? Né? O orgulho, ele é uma arma do diabo, ele tem a capacidade de impedir que o nosso coração seja atingido com o amor e a presença de Deus. Impede que ouçamos a voz do Espírito Santo. O diabo, ele teme que você ouça a voz de Deus. Por quê? Porque é impossível você ouvir a voz de Deus e permanecer igual. Quando você ouve a voz de Deus, você é transformado. Então, ele teme muito isso e ele tenta impedir isso. Ele tenta tampar os seus ouvidos para que você não ouça Deus, para que você não veja Ele agindo, para que você fique cada vez mais afastado de Deus. Então, sinceridade, o arrependimento diante de Deus. É assim que nós temos que nos chegar a Deus. Se jogando diante dEle, abrindo o nosso coração, lançando para Ele os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos temores, sendo verdadeiro. E aí nós vamos para o terceiro, que é calçar nos pés o Evangelho da Paz. A área de atuação são os relacionamentos pessoais. Então, a proteção para os nossos pés é a nossa capacidade de perdoar. Como está o nosso coração? Será que a gente consegue perdoar de verdade? Ou será que a gente fala, eu te perdoo da boca para fora, e aí você vai dormir e fica lá, nossa, sabe, fica remoendo aquilo lá. O perdão, ele é uma poderosa arma contra a fortaleza da amargura. O diabo, ele quer machucar os seus pés para que você não possa alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Enquanto você não liberar perdão, você vai ficar preso em várias áreas da sua vida. Né? Lá em Provérbios 15:1 fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra branda suscita a ira. O perdão, ele faz parte do caráter de Deus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. É fácil a gente liberar perdão? Quando uma pessoa chega para você com muita raiva, irado, se você responde para ela com palavra branda, com amor, você quebra ela. Ela não consegue. Minha mãe sempre falava, quando dois não querem, não tem briga. Quando um não quer, dois não brigam. Sempre falava isso. Por quê? Você briga sozinho? Não tem graça. Briga com a parede. Ela não vai te responder. Você vai ficar brigando ali muito tempo?
É a mesma coisa. Se um não quer, o outro não vai brigar. Às vezes eu estou em casa brava. E aí a gente fica provocando, né? Aí a gente fica... E às vezes eu fico falando as coisas pro André e ele fica quieto. Aí eu fico falando, oh, meu Deus, ele vai deixar falando sozinha? Aí depois ele fala assim, se eu respondesse naquela hora para você, a gente ia brigar. Então ele deixa passar, depois ele fala. E às vezes a gente não tem essa sabedoria. A gente acaba revidando na hora. E aí você está ali com o sangue fervendo. E é onde as brigas acontecem. Então, a gente precisa calçar nos pés o evangelho da paz. Como o mundo está precisando de paz, né? Quanta calamidade está acontecendo. Quantas guerras seriam evitadas se as pessoas não respondessem aos ataques que elas sofrem. Mas a gente não, a gente quer responder. Não vou deixar barato, vou falar agora. Não falou? Agora ele vai ouvir. E aí a gente vai atrás, né? Fica ali cutucando. Deixa pra lá. Deus, ele fala assim, se a gente orar, ele toca no coração daquela pessoa e depois ela reconhece e ela vem te procurar. Muitas vezes é até mais gostoso você deixar as coisas passarem, porque você vai sentir paz no seu coração. Às vezes é quando a gente responde a afronta na hora, depois a gente fica se remoendo de remorso, de arrependimento. Por quê? Porque você falou o que não devia. Porque na hora que a gente está nervoso, com raiva, a gente acaba falando coisas que a gente não queria falar naquele momento. E aí acaba passando, né? Então, a gente vai agora falar sobre o perdão. Qual é a importância do perdão? O perdão, ele é uma escolha, né? A gente precisa escolher perdoar. E é muito difícil. Como é difícil a gente perdoar. Mas é uma decisão. A gente tem que decidir. Quando você não consegue emitir perdão, você fica amarrado na sua vida em todas as áreas. A gente se prende. E a gente impede que Deus ele venha agir em você. Por quê? Porque você acaba perdendo a sua bênção por falta de uma decisão, né? Eu decido perdoar. Eu resolvo. A gente tem autonomia para as decisões que a gente vai tomar na nossa vida. A gente pode fazer isso. Perdoar não é você falar assim, eu vou esquecer. Mas quando eu decido perdoar, eu falo assim, que aquela sementinha que foi lançada em você, ela não vai mais brotar. Aquela raiva, aquele rancor, aquela amargura, aquele ódio, você vai deixar ele ali. Sabe aquela brasa que você joga água e apaga o fogo? Vai estar ali, mas vai ser apenas uma lembrança. Não vai mais te machucar. Você não vai mais sentir dor com aquilo lá. Isso é a decisão, é a importância do perdão. E aí, a gente vai para o próximo, eu vou parar nesse, que é o escudo da fé. A gente vai falar do escudo da fé. E aí, quinta-feira, a gente vai continuar com a outra parte da armadura. Qual é a área de atuação do escudo da fé? São as atitudes. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? Quando tinha lá as guerras, né, eles pegavam a lança, molhavam lá e colocavam fogo. E aí todos atiravam para o inimigo. Essa arma, então, ela é poderosa, pois é uma arma de defesa para apagar todos os dardos do diabo. Esses dardos são jogados todos os dias em nossas vidas através de palavras negativas, opressões malignas, acusações, desânimo, tristeza, entre muitas outras setas que o diabo joga em nossas vidas. Quantas pessoas já viraram para você e já falaram assim, você não vai conseguir, desiste, isso não tem futuro. Se a gente deixar, a gente fica estagnado. Por quê? Às vezes a pessoa está com inveja de você, ela queria estar no seu lugar e não está.
Então ela vai te atirar dardos, ela vai te jogar, porque ela quer te jogar para baixo. Perceba que o apóstolo Paulo aplica nesse texto uma linguagem militar. Ele fala da vida cristã como estando envolvida numa verdadeira batalha espiritual. Então, usando a figura de linguagem, o apóstolo explica a realidade dessa guerra e as armas que nós precisamos usar, a armadura de Deus. Nesse mesmo sentido, ele também fala das estratégias das forças das trevas e compara as tentações malignas e flechas incandescentes que eram lançadas durante uma guerra. Naquele tempo havia um destacamento de soldados que se ocupavam de mergulhar suas flechas numa solução inflamável. Depois eles acendem as pontas das flechas e as lançam contra o exército inimigo. A maneira mais eficaz de se proteger da chuva de dardos inflamados era se escondendo atrás de um escudo, feito de uma mistura de madeira, metal e revestido de um couro bem resistente. Esse couro que cobria o escudo era tratado com óleo que apagava imediatamente os dardos inflamados que encravavam sua superfície. Como que você lida com as adversidades da sua vida? Será que se você se protege com esse escudo que vai apagar essa chama que é lançada sobre você? Ou será que você fica ali, esquece de usar a arma que Deus te deu e aí essa arma acaba te queimando? Como que você age diante disso? Então, eu vou deixar para vocês pensarem sobre isso, né? E que a gente possa, durante essa semana, colocar essas armas na nossa vida mesmo. Que a gente possa usar o cinturão da verdade, que a gente possa colocar nos nossos pés o evangelho da paz, que a gente use o escudo e que a gente se proteja. Aí quinta-feira a gente vai continuar falando das outras armas que Deus nos dá para a gente se defender. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos. Senhor, Paizinho amado, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, hoje é dia de Santa Ceia. Que o Senhor venha, Paizinho amado, nos ajudar realmente a perdoar, a limpar os nossos corações, Pai, de todo o mal, de tudo aquilo que foi lançado sobre as nossas vidas, Pai. Venha, Senhor, nos livrar, Pai, de todo rancor, de toda amargura. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que possamos, Pai, fazer, Senhor, realmente um exame de consciência. E que possamos, Paizinho, nos arrependermos de todas as coisas erradas que fazemos nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a revestir-nos da Tua armadura, a falar sempre a verdade e a estarmos, Paizinho amado, sempre na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos participar da ceia agora. Os irmãos estarão servindo. Você que estiver em casa, que tiver pão, suco de uva, pode participar também conosco de casa. Vamos orar pelos elementos? Quer orar, Karina, pelos elementos? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, hoje é um memorial, Senhor. Nós estamos aqui para relembrar que um dia o Senhor morreu por nós na cruz. Que o Senhor veio fazer uma aliança com a humanidade, com o homem, para que todo aquele que o recebesse fosse salvo, Deus. E a Tua palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É uma ordenança, irmãos, que nós estamos fazendo hoje. É um memorial ao Senhor. Nós estamos aqui hoje porque Jesus pediu que fizéssemos isso. Fazer isso em memória de mim, a palavra de Deus. Então é um momento agora de você se colocar diante de Deus. Não é para você não tomar a ceia, mas é para você se avaliar, fazer uma autoanálise da sua vida. Se você tem algum pecado, peça perdão a Deus agora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão por tudo que podemos ter feito
que tenha ferido a comunhão com o Senhor, que tenha te desagradado por pensamentos, atitudes, palavras. Que o Senhor venha limpar as nossas vidas de todo mal, limpar os nossos corações. Porque nós queremos, Deus, ser santos, ser limpos como o Senhor é. Nós queremos ver o mundo assim como Jesus vê. Perdoa-nos, ó Pai, por tudo que temos feito, Senhor, que não te agradou. Limpa as nossas vidas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Participemos. Vem sobre as nossas vidas, Pai querido, em nome de Jesus. Nós queremos viver o teu propósito, o teu querer. Nós não queremos sair da aliança, Senhor, que fizemos com o Senhor. Nós queremos permanecer firmes na fé em Ti, vivendo, Senhor, caminhando para o Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Pai querido, em nome de Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos, irmãos. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e bebermos desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, nós queremos louvar ao Senhor e te agradecer, porque o Senhor tem agido no nosso meio, porque o Senhor tem trazido e ministrado a nós a Tua palavra, porque o Senhor tem tocado as nossas vidas, porque o Senhor permanece, Senhor, sempre presente, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor é Deus justo e verdadeiro, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Bendito sejas, Deus, para todos sempre, santo, justo. Só Tu és a verdade, Senhor. Só Tu és santo. Bendito sejas, Deus. Vem sondar as nossas vidas, fazendo de nós pessoas melhores, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar, irmãos. Você que está em casa, vamos louvar ao Senhor com mais este louvor. Teu amor é bem maior.
Amém. Eu quero agradecer por todos vocês que estiveram aqui conosco, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu santo nome. Agradecer por ter estado aqui conosco também, nesse dia que é um dia de memorial ao Senhor. Obrigado por todos vocês que estiveram presentes, tanto aqui quanto nos nossos cultos online. De manhã nós tivemos 101 acessos e agora à noite já 398. Mas ao todo parece que deu mais de 700. O pastor me falou certinho, mas eu não consegui pegar bem. Estão conosco o Sandra, Nancy, o Beto, né, irmã? Flavielton, que também curtiu. A Deja Peixoto, o Silvio Sanches, Nardir e o Luiz Ventura. Elza Helena e o Fausto, né, que são meus cunhados, estão lá com a dona Leontina. A Dora, a Solange Clementino, Carol. Tem nomes aqui que se repetem. A Luzinete, a mãe da Karina, né? Silveira. Obrigada, irmãos, por todos vocês que estão aqui, que estão curtindo, que estão compartilhando e, na verdade, vocês estão levando a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digamos amém. Uma semana de bênção na vida de todos vocês, guardados no poder do Senhor Jesus.